Um aviso, um lembrete para não levar as coisas tão a sério. Eu gostaria de esclarecer uma coisa. Não afirmo exatamente que o conteúdo deste livro é verdadeiro, pelo menos não mais verdadeiro do que quaisquer outras visões subjetivas do mundo, como o cristianismo, o budismo ou a ciência. É melhor pensar no conteúdo deste livro como ferramentas úteis. De fato, tudo o que eu digo aqui sobre estímulo sensorial preferido, linguagem corporal e coisas afins não passa de alucinação, metáfora ou modelo explicativo, se você preferir, que descreve a realidade de acordo com certa visão. Pessoas diferentes preferem modelos explicativos diferentes, alucinações diferentes para entender a própria realidade. Alguns os chamam de religiosos, outros de filosóficos e outros ainda os chamam de científicos. A categoria na qual as metáforas deste livro devem ser incluídas dependeria muito de quem está sendo questionado. Alguns as considerariam científicas, outros argumentariam que psicologia e psicofisiologia não são ciências. Uns criticariam os modelos deste livro, julgando-os generalizações simples demais de fenômenos complexos, não sendo merecedores de atenção. Nada disso realmente importa. O fato é que essas metáforas específicas, esses modelos, provaram ser ferramentas excepcionalmente úteis para entender e influenciar as pessoas. O que não significa, porém, que sejam verdadeiros ou descrevam as coisas como realmente são. Quero que você se lembre disso. Apenas afirmo que, se você aplicar o que está prestes a aprender, os resultados serão bastante interessantes. E espero que seja esse o seu interesse. Leitura da mente. Uma definição do conceito. De coração, acredito plenamente no fenômeno da leitura da mente. Para mim, não é mais misterioso do que ser capaz de entender o que alguém está dizendo ao falar conosco. O fato é que pode ser até um pouco menos misterioso do que isso. Pelo que sei, não há nada particularmente controverso sobre leitura da mente. Na verdade, é completamente natural, algo que todos nós fazemos o tempo todo sem perceber. Mas é claro que fazemos isso com graus variáveis de sucesso e com mais ou menos consciência. Acredito que, se soubermos o que estamos fazendo e como fazemos, seremos capazes de nos treinar a fazer ainda melhor. E esse é o ponto deste livro. Então, o que de fato fazemos? O que quero dizer quando digo que lemos a mente do outro? O que leitura da mente de fato significa? Para começar, quero explicar o que eu não quero dizer. Existe algo em psicologia denominado leitura da mente, uma das razões que justificam porque tantos casais acabam fazendo terapia. Isso ocorre quando uma pessoa presume que a outra consegue ler a sua mente. Se ele realmente me amasse, deveria saber que eu não queria ir àquela festa, embora eu tivesse concordado em ir. Ou, ele não se preocupa comigo, senão teria notado como eu estava me sentindo. Essas exigências de leitura da mente estão mais para explosões de egocentrismo. Outra versão disso é supor que você é capaz de ler os pensamentos de alguém, quando na verdade você está apenas projetando atitudes e valores da sua própria mente para a dele. Ah não, ela agora vai me odiar. Ou, se ela está sorrindo assim, deve ter feito alguma besteira, eu já suspeitava.
Isso se chama erro de Otelo. Nada disso é leitura da mente, no sentido que eu abordo aqui. Não passa de um comportamento tolo. O grande erro de Descartes. Para entender a leitura da mente, do modo como descreverei, é importante que antes você entenda um conceito diferente. O filósofo, matemático e cientista René Descartes, também conhecido como Cartesius, foi um dos gigantes intelectuais do século XVII. Os efeitos da revolução que ele instigou na matemática e na filosofia ocidental ainda são sentidos hoje. Descartes morreu em 1650 de pneumonia no Palácio Real de Estocolmo, onde dava aulas a rainha Cristina. Descartes estava acostumado a trabalhar na sua cama quente e aconchegante, como convém a um filósofo francês. Então é compreensível que o piso frio de pedra do castelo tenha acabado com ele tão logo o inverno chegou. Descartes fez coisas muito boas, mas também cometeu erros sérios. Antes de morrer, ele apresentou a noção de que corpo e mente eram separados. Essa foi a ideia mais estúpida que ele poderia imaginar, mas Descartes havia conquistado o respeito graças às frases curtas e impactantes como cogito ergo sum, penso, logo existo. Assim, a noção peculiar e basicamente religiosa de que os seres humanos são compostos por duas substâncias diferentes, corpo e alma, prosperou. Naturalmente, alguns discordaram, mas essas vozes foram abafadas pelos aplausos à ideia de Descartes. Afinal, há pouco tempo, os biólogos e psicólogos conseguiram provar